Graça e paz, irmãos. Irmãos, 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 até o verso 15. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Então envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nesses e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado da sua pele. Foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia! Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Amém? Irmãos, esse texto é riquíssimo. Portanto, eu vou pegar só uma parte. Vamos entender aqui a lepra no Velho Testamento. Ela representa pecado. Lepra representa pecado. Tá? Se a lepra representa pecado, qual é a semelhança que tem? A lepra, ela agride, ela destrói as terminações nervosas. Por isso, a pessoa que é portadora, hoje chamada hanseníase, ela perde a sensibilidade. E por isso, quando a gente vai em alguns lugares aqui no nosso país, nós encontramos aquelas pessoas, às vezes, sentadas numa calçada, muito machucadas, cheio de feridas e queimaduras. Não é a doença que causa isso.
São as lesões que a pessoa vai tendo por não ter a sensibilidade. Então ela queima o dedo, ela trata. Você trata de alguma coisa que não dói? Não, você esquece de tratar também, aí infecciona. E aí assim vai, tem perdas, né, por infecção, amputação, isso acontece. E naquela época essa doença não tinha cura, então a pessoa que tinha lepra, vou usar o termo bíblico, né? A pessoa que tinha lepra, ela era afastada do meio do povo. As pessoas tinham receio disso, né? Então, por isso da representação, a lepra representando o pecado. Então, veja bem, uma pessoa importante, uma pessoa que até a palavra de Deus diz aqui que ele foi usado por Deus para dar vitória ao rei da Síria, ele estava leproso. Bom, se o pecado causa esse tipo de dano, comparado à lepra, então nós também podemos entender que o pecado começa a nos deixar insensível em relação a alguma coisa, né? Tá certo? Vai nos deixando insensível em relação a alguma coisa. As consequências do pecado, então, são consequências danosas, se nós podemos comparar com a lepra. Consequências danosas e evolutivas, tudo bem? Dá para comparar? Dá. A palavra de Deus fala que um abismo puxa outro abismo. A palavra de Deus diz que o pecado, ele endurece o coração do homem. Então, no sentido de perda da sensibilidade, ele perde o contato com Deus, com o mundo espiritual, com o reino de Deus, ele vai ficando insensível. O pecado mata. Tá certo, irmãos? O pecado mata. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Mas o pecado mata. Vamos abrir aqui Romanos, no capítulo 5, vou pegar um texto do Novo Testamento, né? Para não ficar tão lá no Velho, né? Capítulo 5, versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, Adão, né? Muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então aqui mostra que o pecado destrói. O pecado, irmãos, ele nos leva a ficar frio e até podendo ficar hostil, rejeitar as coisas sagradas, as coisas de Deus. Olha, interessante. Estou falando para pessoas que já conhecem a Deus. E também podemos incluir aqueles que não conhecem, mas pense bem. Porque aqui, Naamã, o texto diz que Naamã foi usado por Deus para dar vitória. Muitas vezes nós achamos que por estar na igreja, por estar agindo na obra de Deus, e às vezes até ser usado por Deus em alguém, na vida de alguém ou na obra de Deus, podemos achar que estamos bem por causa disso, como se isso fosse a forma de identificar a nossa vida de santidade. E não é. Agora, o pecado, isso é muito complicado, porque o pecado vai fazendo a pessoa ficar fria para as coisas de Deus. Vai perdendo aquela paixão, vai perdendo aquele entusiasmo, vai perdendo aquela intensidade, né, com as coisas de Deus. A pessoa vem à igreja, né? Vem à igreja. Por que acontece isso? Porque o pecado, que tem essa representação de deixar insensível,
ele esfria o relacionamento do homem com Deus. Ele esfria o relacionamento do homem com Deus. Até que ponto? Até o ponto de ele não ouvir mais a palavra do Senhor, a palavra proferida pelo próprio Criador, a palavra que é direcionada para mim e para você. Ler, mas não dar ouvidos. Entende a diferença? Ler, mas não dar ouvidos. O que vai causando? Olha a evolução, estou colocando a evolução como a lepra lá, né? A pessoa, ela faz do culto um evento. Só que não um evento de grande prazer e alegria de estar, mas um evento já de obrigação. Porque faz parte da minha rotina. Eu preciso ir. Eu tenho que ir. Mas não existe mais o prazer de estar. Antes era um encontro, porque o culto é isso, né? É você vir ao culto para encontrar com seu Deus, para cultuá-lo, para adorá-lo. É uma expressão de um encontro, vamos dizer, amoroso entre duas pessoas, o pai com o filho. Mas, por causa do pecado, o que vai acontecendo? Isso perde o sentido. Mas, às vezes, a pessoa está vindo aos cultos, mas ela está perdendo esse prazer, esse encontro, não existe mais. O pecado transforma a fé em incredulidade. Antes a pessoa cria, agora ela questiona. Ela começa a ser questionadora. Já viu aquele cristão que ele questiona tudo que se fala? Ele não concorda com quase nada. Ele tem sempre um mais. Aí ele pergunta, quando ele não consegue ter muito mais, ele pergunta, e isso no hebraico como é que é? Para ver se pega o pregador. A pessoa vai se perdendo nisso tudo. Aí minha pergunta é, poxa, isso é pecado? É o pecado. O que se compara à lepra? Vai ficando insensível. E aí, tem solução? Como não? Tem solução. O que pode vencer a lepra? Naquela época, nada. Naquela época, absolutamente nada. Naamã estava condenado. Ia perder toda a sua pompa, toda a sua posição, ia perder provavelmente toda a sua fortuna, porque era tão terrível que as pessoas gastavam o que tinham para tentar solucionar. Aí eu acho aqui maravilhoso, e que a gente tem que trazer para os dias de hoje. Existe solução para o pecado? Irmãos, a solução para o pecado, a solução para a lepra aqui de Naamã é a mesma para nós hoje. É uma ação surpreendente de Deus. É um toque de Deus. É uma direção de Deus. Deus sabe da condição que você está. Deus sabe como está seu coração. Deus sabe onde que estão os seus pecados. E Ele sabe como entrar com a solução na sua vida. Mas nós temos que ter também esse cuidado. Naamã, ele quase continuou leproso. Por quê? Porque a boca de Deus naquela época chamava-se profeta. Hoje nós temos profetas? Temos. A maior profecia que nós temos é a palavra revelada de Deus. E Deus nos orienta para tratar com a nossa vida, para trazer saúde na corpo, alma e espírito, através da sua palavra. Mas às vezes achamos simples demais. Às vezes talvez já estejamos numa dimensão de pecado que, não, isso é muito simples. Não pode ser só assim. Como muitas pessoas falam para mim, vocês crentes são muito engraçados. A pessoa mata, rouba, destrói, faz e acontece. E lá na prisão, vocês falam, aceite Jesus como teu Senhor e Salvador, e pronto, tudo resolvido, a pessoa está perdoada.
E a pessoa saiu matando, matou não sei quantas pessoas, e ela está perdoada. Eu não aceito isso. Ixi, já ouvi isso? Pois é, irmãos. Mas Naamã, ele também não estava aceitando entrar no Rio Jordão, porque ele estava achando que os rios da terra dele eram mais limpos, melhores. Solução para o pecado é ser realmente impactado por Deus. E agora entenda isso. Deus, diariamente, Ele tem uma palavra, um momento, de várias formas. Deus quer te levar, Deus quer nos levar a um momento melhor. E uma das coisas que dificultam muito a igreja do Senhor hoje, pode observar, quantas vezes no dia você pede perdão a Deus? Está entendendo? Quantas vezes num dia você pede perdão a Deus? Se você ficar estranhando essa pergunta, isso mostra que hoje, nós como igreja, nós não estamos dando importância àquilo que destrói o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos banalizando o pecado. Quando homens e mulheres de Deus falavam em abominação, eu tenho que abominar o pecado, eu tenho que detestar isso, eu tenho que ficar longe disso. Por quê? Porque o pecado faz separação entre eu e o meu Deus, aquele que eu amo, aquele que eu quero me envolver mais, aquele que está me conduzindo a Canaã celestial, aquele que tem um plano tremendo, maravilhoso, que expressa um amor grandioso, imensurável por mim. Como que eu vou ferir essa pessoa? Como que eu vou ficar distante dela? Aí surge um tanto de filosofias, um tanto de coisa arada para justificar a arrogância, para justificar o pecado que nós queremos acalentar. Mas querido, você e eu, lá no secreto do nosso quarto, você sabe o quanto que Deus fala com você e que você não consegue ouvir, o quanto que Deus tem a sua palavra e você abre e às vezes já não tem mais prazer. Isso significa, não tem prazer de Deus falar com você, não consegue entender o que Deus quer para você, está perdido. Mas aí nós ficamos tentando nos enganar, procurando nos firmar, nos situar, através de formações acadêmicas que nós temos, através de emprego que nos sustenta, quando na verdade a palavra do Senhor diz que se você tem, é porque Ele tem te dado, que a porta quem abre é Deus, a porta quem abre é Deus. E para mim uma das grandes provas disso, né, um parênteses aqui, muitas vezes a gente ouve, né, eu pastor aqui, muitas vezes a gente ouve pessoas nos questionarem pela maneira como nós trabalhamos com a igreja. Muitas vezes algumas já não falam mais porque aí o ministério cresceu, aí a pessoa tinha um monte de crítica, agora não tem. Mas, porque isso, porque faz aquilo, daquilo outro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, sempre vai existir pessoas que não entendem aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O que importa é que você tem que entender o que Deus está fazendo na sua vida. Um pregador, um homem que alcançou, né, uma pessoa chamada Nick Cruz, né, foi um grande chefe de gangue nos Estados Unidos, acho que na década de 60, se não me engano, lá por aí, década de 60. Esse pregador, ele era um pregador de rua. Pregador de rua é aquele que pega a sua biblinha, que não existe quase mais, aqui em Alfenas eu não vejo. Um pregador que com a biblinha debaixo do braço, ele saía pregando, e o ministério dele era com prostitutas, drogados, alcoólatras e mendigos de rua. Aquela turma que ninguém quer saber. E o trabalho dele era com esse pessoal. E ele no meio de tudo isso, evangelizando. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Deus sempre tem o melhor momento. Deus tocou no coração dele para trabalhar com esse pessoal. Ele estava preocupado com dinheiro para o ministério dele. Talvez tinha problemas de dinheiro para o ministério, mas ele investia nesse pessoal. Resumindo, hoje, a igreja, ele já faleceu não faz muito tempo,
acho que 2, 3 anos atrás. Mas este homem tinha a sua igreja num dos lugares, acho que o metro quadrado mais caro dos Estados Unidos era a igreja dele. Enorme, negócio gigantesco, sei lá para quantas mil pessoas é o prédio. Aí mas da onde que veio esses recursos? De Deus. Estão entendendo? Nós sempre seremos abençoados por estar fazendo a vontade do Senhor. Ele disse isso. Ele disse isso, que o prazer dele é nos ver em fidelidade a Ele, o resto Ele faz na nossa vida. Agora o que acontece aqui, irmãos, de novo, o ponto, o pecado. Naamã, ele estava na condição de perder tudo, condição social, condição financeira, moral, tudo. Porque pecado, a lepra naquela época já era considerado impureza também. Ele viveu uma vida de vergonha, como nós, irmãos. Quando você não foi alcançado, você está numa condição espiritual de lepra, insensível para as coisas de Deus, ou não é? É. Mas de novo, irmãos, Deus tem o melhor momento para nós. E está acontecendo em vários dias, de um tempo para cá, Deus dizendo para nós: eu quero te levar para uma dimensão mais profunda, eu quero te levar para uma condição melhor. Isaías 54, o futuro glorioso de Sião, o futuro glorioso da sua igreja. Deus está nos preparando para entrar nesse tempo glorioso da nossa vida, na presença dEle. Mas irmãos, não existe essa condição do querer do homem, é o querer de Deus. E o querer de Deus é que você se achegue a Ele, só que Ele é santo. Quem se aproxima de Deus necessariamente vai sendo purificado. Não é a força do homem, é o agir de Deus na sua vida, mas a tua parte é entrega. Você tem que se entregar ao Senhor. Isso significa deixar Deus te moldar, significa deixar Deus trabalhar na sua vida. Você conseguir reconhecer que o pecado tem te afastado de Deus. O pecado não tem te trazido vantagens. O pecado traz vantagens enganosas, momentâneas, com consequências a longo prazo destrutivas. É uma realidade. Olha aí a sua vida. Eu olho a minha todos os dias, e quantas vezes eu percebo que algumas coisas que eu deixo na minha vida, que parece uma bobagem, me tira a tranquilidade de sossegar na presença de Deus. Sabe quando você vai buscar a Deus e a cabeça fica turbinada, e aí você não consegue se ligar nele? Aí eu fico, tá vendo? Deixei esse negócio crescer dentro de mim. Ai, que porcaria. Agora eu tenho que lutar, ajeitar isso na minha cabeça, sair desse pecado, né? Então, irmãos, entenda bem, a palavra desta noite não é uma palavra de acusação, é uma palavra de livramento. Por quê? Porque Deus tem um momento melhor para você. Mas você, olhe bem, como nós lidamos com o pecado e como Jesus lidou com o pecado. Ele deu a vida. Ele deu a vida para nos livrar disso. Você está entendendo a seriedade do negócio? E nós banalizamos isso. A lepra espiritual tem entrado no nosso coração de tal maneira que o pecado não é tão assim, não é um problema tão grande assim. Está exagerando. Só que, se você se aquietar e começar a ver a aproximação, a intimidade que você tem com Deus, você vai perceber que alguma coisa está distanciando você de Deus. E quando você perceber isso, lembre desta mensagem. Não é outra coisa. Chama-se pecado.
É o pecado que nós estamos guardando em nós, que você pode espernear, você pode orar o quanto você quiser, porque orar é falar com Deus e agir em conformidade com a sua palavra, né? Naamã, ele hesitou, continuava com lepra. A hora que ele desceu 7 vezes no Jordão, ele foi purificado. Irmãos, não é difícil ser purificado. É muito simples, a palavra é muito simples. Mas aí, nessa simplicidade da palavra e na dificuldade pessoal, é que nós vemos o quanto que nós resistimos às coisas de Deus. Ah, pastor, e o que eu faço com tudo isso? Quebrante o seu coração. Como foi dito em canções e nas ministrações, nós precisamos olhar para o pecado com nojo. Nós precisamos olhar para o pecado com uma seriedade tão grande, que é assim, eu percebo, é agora que eu trato com ele, não é amanhã, é agora. Eu saio dele agora, eu falo com Deus agora, eu peço perdão a ele agora, eu peço perdão à pessoa que eu feri, que é pecado, eu peço na hora. Eu tenho que ser humilde, eu tenho que aprender a pedir perdão e não pedir desculpas. Irmãos, cristão não pede desculpas, porque se você está dizendo me desculpe, é porque você falhou com a pessoa. Se você falhou, você pecou, e pecado se pede perdão. Perdão se representa arrependimento, perdão significa mudança de atitude. Eu não vou fazer mais, né? Você quer ver? Bem simples. Algumas pessoas às vezes encontram comigo na cidade e não vieram no culto ou não vieram na escola bíblica. Quando encontram comigo, nossa, pastor, não deu para ir no culto, sabe por quê? Aí começa a justificar. Eu não perguntei nada. O que é isso? É o peso da consciência. Agora, para que viver nessa condição? Quando Gálatas capítulo 5 diz que o Senhor Jesus nos libertou, verdadeiramente somos livres. Quando ele diz que nós temos coisas maiores e melhores para viver com Deus, e não queremos isso? Queremos, lógico que queremos. Mas, irmãos, Naamã é uma figura que vem nos falar hoje que nós precisamos levar a sério o pecado. E se trata pecado à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus ministra sobre a nossa vida o que devemos fazer em relação àquilo. Não procure outro caminho para resolver aquilo, porque o pecado continua sobre você. Você tem que ir na direção do que Deus diz e ponto. Né? Terminando, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Olha aí, Naamã, né? Purificação do pecado. Quando o pecado não está mais sobre nós, essa interferência que havia entre eu e Deus, ela é lançada para longe. Temos acesso. Amém? Então, irmãos, se coloque debaixo da direção de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo. Não hesite em fazer isso. Não se preocupe. De novo, não ache que Deus vai te envergonhar. Não ache que Deus quer te humilhar. Deus não entrou na nossa vida para isso. Ele disse que, olha, eu vou pegar você e vou colocar em lugares altos. É isso que ele disse. Mas tem que passar por essa condição. Tem que ser trabalhado como vaso na mão do oleiro. Tem que tirar, né, no barro, vai tirando a pedrinha, vai tirando o matinho, vai amassando o barro, vai amassando, vai ajeitando, para que fique da maneira certa. Por quê? A hora que ficar da maneira certa, se torna um vaso e vai ser cheio daquilo que vem da parte de Deus. Esse é o vaso de honra nas mãos do Senhor, né? E eu louvo a Deus, porque quando você entrar nisso aí, se prepare,
Porque Deus se move com poder. Deus se move com poder. Quando você entrar nessa condição, entendimento que eu preciso me santificar, que eu preciso me purificar, porque Deus está querendo me levar para mais junto dele, Deus está querendo me levar para uma dimensão espiritual maior, mais profunda, eu quero isso. Entenda, Deus se move com poder. Você vai começar a ter experiências diferentes com Deus. Deus está sondando somente seu coração. Deus vai vendo o quanto que você anseia por Ele. Deus vai ver o quanto que você quer mais dEle, e por isso você está abrindo mão das coisas que satisfazem a carne, para que você se coloque em santidade para ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Deus se move com poder. Aleluia! Você vai ser impactado por Deus de várias formas, em várias áreas da sua vida. Porque está escrito essas coisas. Então essa entrega traz experiências de poder. Amém? Vamos orar? A experiência de poder é em todas as áreas da nossa vida: corpo, alma e espírito. Aleluia. Então feche seus olhos, porque Deus tem um momento melhor para mim e para você. Como Ele, de maneira maravilhosa, gloriosa, poderosa, Ele fez na vida de Naamã. Querido, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, mas Deus, Ele sabia, o profeta como boca de Deus, antes de Naamã chegar ali, o profeta já tinha a palavra para Naamã. Deus é assim, querido, quando você chega na presença dEle, Ele já tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra para você, Ele tem um momento planejado, um momento melhor para mim e para você. Portanto, ouça a direção de Deus, trate as coisas de Deus com mais seriedade, porque Deus quer te levar a lugares mais altos, queridos. Vamos orar. Se coloque diante de Deus, fale com Ele a respeito dessa palavra. Deus está nos preparando para sermos cheios da sua presença. Aleluia. Receba com alegria essa palavra. Receba como um tratamento do pai tratando o seu filho, ensinando você a andar no caminho do Senhor, entrar mais profundo no reino de Deus. Ô Espírito Santo de Deus, Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos. Senhor, nós queremos te dar graças, Senhor, por esta noite, por tudo aquilo que foi ministrado nesta noite em canções, meu Deus, pelo momento de dízimos e ofertas, Senhor, pela tua palavra nesta noite, Senhor, meu Deus, nós entendemos em relação ao pecado. Talvez, Senhor, muitos de nós não entendíamos a seriedade, a consequência danosa do pecado na nossa vida, mas Deus, o Senhor é maravilhoso e vem com a tua palavra nos instruindo, Senhor. Vem, Senhor, também nos anunciando: olha, eu tenho momentos melhores para vocês, eu tenho mais para vocês, se acheguem mais a mim. Sim, meu Deus, e nós entendemos que nós precisamos tratar o pecado conforme a tua palavra diz. Oh Deus, nos perdoe, Deus, por muitas vezes banalizar tudo isso, nos perdoe por não considerar aquilo que a tua palavra fala em relação ao pecado. Nos perdoe, Deus, por ficar acalentando pecados na nossa vida, quando na verdade deveríamos arrancá-lo da nossa vida. Sabemos que é na presença do Senhor que nós alcançaremos isto. E a tua palavra diz que Naamã, ele se regozijou quando ele foi purificado. Ele se alegrou de tal maneira que ele voltou para encontrar com o profeta e queria presentear o profeta de toda maneira, e o profeta não aceitando, mas ele queria presentear, porque, Senhor, quando nós somos livres da consequência dos nossos pecados, nós vivemos a novidade de vida que o Senhor tem para nós. Nós entramos na condição que a tua palavra diz, nós entramos na dimensão
do teu caminho, que é um caminho de alegria, gozo e paz. Que a tua igreja, Senhor, seja levantada em força, que todo esse processo de enfermidade espiritual que o pecado causa, meu Deus, essa enfermidade vá sendo quebrada agora em nome de Jesus, através da nossa consciência, do nosso quebrantamento de coração na tua presença, Pai. E que esses dias nós possamos estar tratando isso com o Senhor, porque a tua palavra diz que quem faz isso, Senhor, é fortalecido, é edificado, e vem o derramar do teu Espírito. Aleluia. Que assim seja sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor vai tirar a vergonha e o medo da humilhação e vai nos dar dupla honra. Aleluia. Eu sei que em tudo isso está envolvido o abandono do pecado e andarmos como justos sobre a terra. Aleluia. Porque nós fomos justificados pelo Senhor e devemos andar coerente a esta obra maravilhosa que o Senhor fez na nossa vida. Deus, alcança cada um que está aqui, que seja quebrado, Deus, toda e qualquer cegueira espiritual, Deus, isso seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra foi lançada, mas quem faz esta palavra gerar vida nos corações é o Senhor, e que isso venha sobre nós em nome de Jesus, para que nós possamos ser um povo revestido do teu poder, Senhor. Aleluia. Não temer o amanhã, mas ver o amanhã como a grande oportunidade de glorificar o teu nome. Que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Porque é uma palavra de vitória para você, querido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Amém.